quero encontrar o efeito, ou eu coloco esse efeito entre aspas, porque quando eu falo em efeito, eu estou implicando uma relação causal, tá? Então, cuidado quando vocês falam, o efeito de algo sobre algo. Isso aí implica, de certa forma, uma relação causal, tá? Então, geralmente a gente prefere falar em associação. Né? Então, eu quero tentar descobrir como duas variáveis estão associadas. Então, é esse tipo de pergunta que a gente vai conseguir resolver, a gente vai conseguir responder. Então, comparação ou uma associação. Coloca entre aspas aqui, né, o efeito. Lembrando, entre aspas, que quando eu falo que A tem um efeito em B, eu estou implicando uma relação causal na minha fala, tá? E não necessariamente eu conseguir comprovar. Beleza? E quando eu vou formular a minha pergunta, eu consigo usar um esqueminha para formular a minha pergunta. Né, ou para analisar a pergunta que foi formulada. Tá? Tem um anagrama que a gente usa aqui, que é o tal do pico. Então, o primeiro componente da minha pergunta é a equação. Então tá. Então, qual que é o universo das coisas que eu quero estudar? A população faz mais sentido quando você fala em pessoas, né? Mas eu não posso. Foi o caso que eu utilizei ali das técnicas de retenção de arma de fogo, né? Em uma pesquisa que eu busco saber um perfil, ela seria descritiva ou exploratória? Depende o que você chama de perfil. Você quer achar, tipo, qual que é a média o que é o cidadão médio, o que é a pessoa média ali? Ela é uma pesquisa descritiva. Exploratória, eu já estou buscando relações entre variáveis, tá bom? Aí eu já estou começando a estabelecer um perfil de uma forma assim, vítimas de violência doméstica. Pessoas com menor renda tendem a ser mais vítimas de violência doméstica, por exemplo. Isso já é uma pesquisa exploratória. Às vezes você mistura os tipos, tá? É bem comum quando você vai relatar os seus resultados, você relatar a estatística descritiva além do resultado da tua pergunta mesmo, tá? Todas essas divisões que a gente passou aqui, essas classificações, pessoal, elas são bem didáticas, tá? Quando você vai para o mundo real, principalmente quando você pega as zonas de fronteiras ali, né, onde começa uma, termina a outra, já não é tão clara essas divisões, tá? Já não são tão claras. Então, o primeiro componente da minha pergunta de pesquisa é o que eu quero estudar? Eu quero estudar as vítimas de violência doméstica. Tá, mas onde? Só o perfil de grupo amostral. Não necessariamente, Mayra, não é só o perfil do grupo da amostra, não. Eu posso fazer uma generalização para a população a partir do descritivo da amostra, tá? Eu posso trabalhar com intervalo de confiança, não é só o descritivo da amostra, não, que é ter pesquisa descritiva, tá bom? Eu posso fazer generalização da descrição também. Então, ali, um exemplo, vítimas de violência doméstica. Aonde? Porque isso vai definir todo o desenho da minha pesquisa.
Se eu quero estudar o perfil da vítima de violência doméstica no Brasil, não adianta eu pegar só mulher de Curitiba, pegar a cidade que eu trabalhava, né? Não vai resolver. Estou pegando um pedaço. Então, eu estou estudando o perfil da população, das vítimas de violência doméstica em Curitiba. Então, isso vai. Essa limitação da população ali é o que vai definir a minha estratégia de pesquisa. O próximo componente é o que a gente chama de intervenção nas ciências da saúde, ou variável independente de uma forma mais generalizada, de uma forma geral, certo? O que é a variável independente? É do que eu quero saber o efeito. Efeito entre aspas, lembrando lá. Tá? O que eu quero manipular ali, se for um estudo experimental, ou o que eu quero observar para ver o que acontece. Então, estou traçando ali o perfil das vítimas de violência doméstica e eu tenho um palpite ali, uma hipótese de que a variável renda ela é relevante ali para o meu estudo. Então, dentro da população de vítimas de violência doméstica em Curitiba, eu quero saber o efeito ou associação da renda. Essa é a minha variável independente. Tá? O O, infelizmente, ele não tem tradução, ele é o outcome, ou desfecho em português. Tá? Ou também chamado, fora das ciências da saúde, de variável dependente. Tá? Variável dependente é aquilo que eu estou observando para saber o resultado que eu estou observando, certo? Então, voltando lá ao estudo de violência doméstica, então eu quero ver o efeito, a associação da renda, né, com o número de casos de violência doméstica, a vitimização de violência doméstica, o número de casos que aquela mulher foi vítima. Esse é um exemplo ali. Tá? E o C, senhores, é comparação. Ou comparador, se você preferir. Tá? Se eu estou fazendo histórias, às vezes eu não uso comparador, tá? Mas as demais a gente sempre tem. Então, com o que eu estou comparando? O que eu estou comparando ali? Então, quando eu estou trabalhando com variável renda, eu posso dividir em dois grupos. Eu posso trabalhar com pessoas de baixa renda, vamos dizer até 2 salários mínimos, e pessoas de média renda, vamos dizer até 5 salários mínimos. Né? E depois, o que for acima disso, eu crio um terceiro grupo. Então, esse é o meu comparador. Eu estou comparando as pessoas as mulheres de baixa renda com as mulheres de alta renda, vamos dizer assim, ou média renda. Esse é o comparador. Eu posso ter um grupo só, né, dependendo, por exemplo, eu quero testar os efeitos de um treinamento específico ali, por exemplo, em técnicas de desescalada, técnicas de negociação. Então, eu vou comparar, eu vou ver o desempenho do grupo antes do treinamento e vou ver o desempenho do grupo depois do treinamento e vou comparar. O meu comparador seria o depois em relação a antes. Beleza? No meu caso ali, das técnicas de retenção de arma de fogo. Então, o nosso universo são policiais, né? Oh, caramba.
a nossa intervenção, né, o que eu estava, o efeito do que eu estava vendo, a técnica, a gente comparou uma técnica A com uma técnica B, né, e o desfecho que a gente viu foi performance. Ou efetividade, né? Sucesso em conseguir reter arma de fogo. Praticamente todo estudo vai seguir todo estudo quantitativo vai seguir essa mesma lógica. Tá? Como eu falei, a única coisa que pode ser que eu não tenha é um comparador. Tá? Tem alguns desenhos. Geralmente, quando eu não tenho comparador, ele é um estudo fraco, tá? Ele é um estudo mais inicial, mais. Que vai me prover uma evidência mais fraca. Beleza? Só pra gente encerrar aqui. Eu pretendia trabalhar isso com um pouquinho mais de tempo hoje, mas fica para a próxima aula sem o menor problema. Deixa eu só trocar a tela aqui. Para responder essas perguntas que a gente está elaborando, eu tenho várias formas, vários desenhos de estudo que eu posso utilizar, e conforme o tipo de estudo que eu estou utilizando, ele vai me dar um nível de qualidade de evidência maior ou menor. Tá? Então, só para vocês saberem, isso aqui a gente chama de pirâmide de qualidade de evidência. A gente vai abordar isso na próxima aula lá. Beleza? Então, tem estudos que eles me dão quase nada de evidência, uma evidência muito fraca. O máximo que eles conseguem me apontar é, talvez valha a pena a gente investigar isso aqui um pouco mais. Né? E tem estudos que vão me dar uma evidência boa o suficiente para sustentar uma tomada de decisão em nível estratégico. Né? Vamos padronizar a corporação inteira assim. Então, a gente vai explorar isso aqui um pouquinho mais a partir da próxima aula, daí com os desenhos específicos. Beleza? Pessoal, por hoje, acho que era isso. A gente teve que dar uma corrida, peço desculpas pelos problemas técnicos aí. A gente testou bastante coisa aqui antes de trazer para vocês, né? Mas a hora da verda aí já mostrou que na hora do vamos ver a coisa é um pouquinho diferente. Pessoal, alguma dúvida? Perguntas? Professor, só uma aqui, o senhor falou que vai gravar a aula e disponibilizar nas próximas. Eu pergunto porque semana que vem, por exemplo, vocês fazem um curso no mesmo horário e consegue assistir lá depois. Como eu falei, a ideia é nós gravarmos e disponibilizarmos na sequência. Tá? Então, essa é a nossa ideia. Agora, a gente não consegue se responsabilizar por problema técnico. Tá? Se a gente tiver um problema na gravação, a gente só vai ficar sabendo depois e aí já foi, né? Não tem mais como corrigir. Então, eu faço esse adendo, olha, se perder, a gente vai tentar recuperar na gravação, mas corre o risco de perdido mesmo e não ter como voltar atrás, tá? Infelizmente, a gente ainda não consegue garantir a gravação. A gente vai tentar fazer, vai tentar disponibilizar, mas não vou dar garantia não, tá? Então, pessoal, já é para vocês terem recebido no Classroom as atividades lá da Khan Academy. Vocês vão ter que fazer um login lá pela Khan Academy para vocês assistirem os vídeos lá e fazerem as atividades.
Vai ter um prazo lá, então peço que respeite esse prazo, que é quando a gente vai entrar na parte de estatística mesmo, vocês já vão ter que ter esses conceitos básicos, fundamentais, já pelo menos uma noção deles para a gente não precisar perder muito tempo nisso, tá bom? Se porventura não tiverem recebido nada, não receberem nada até o final do dia, faz uma postagem lá no Classroom para eu saber, daí a gente vai tentar corrigir isso, tá bom? Para essa semana também, eu vou pedir para os senhores. Então, pega esse acrônimo que a gente passou aqui da pergunta de pesquisa, do PICO, né? População, intervenção, comparador e desfecho, e tentem vocês, tá, elaborar uma pergunta de pesquisa. Vamos ver como é que sai isso aí. Pode colocar assim mesmo, população, 2 pontos. Tá? Do que eu estou falando? Intervenção, 2 pontos. Comparador, 2 pontos. Tá? Não tem problema. Aí, só que depois de vocês fazerem isso por tópicos, embaixo coloque a pergunta escrita por extenso, só para a gente ver o que sai, tá bom? Postem lá no Classroom, eu vou postar lá a atividade, pergunta de pesquisa, daí vocês postam nas respostas lá, beleza? Ô, Leotênio, muito obrigado. Obrigado aí mais uma vez aí pela disponibilidade sua. E aproveito e peço desculpas também, né, ao pessoal que esteve aqui. A gente teve esses probleminhas aí, mas a gente vai aprendendo sempre, né? A gente vai aprendendo sempre, vai melhorando. As próximas aulas vão ficando melhor e é isso aí. Vai dar tudo certo. Eu tenho uma notícia pro pessoal aí, essa aí é a primeira edição do... Aliás, se eu chamar de curso foi você, né? Eu falei que ia fazer uns encontros lá, passar uma noção pro pessoal. Você já deu o nome de curso. É a primeira edição, então vocês são os ratinhos do laboratório aí, cara. A gente vai testando as coisas, vai vendo o que funciona, o que não funciona e vai corrigindo aí no voo mesmo, né? Durante o curso. A gente chama de curso, de workshop, de encontro, de conversa, mas em qualquer caso, todos eles, a gente agradece muito a sua boa vontade, viu, Letério? A disponibilidade sua paciência com a gente aqui, tá bom? A gente segue aprendendo. Muito obrigado aí pelas aulas, viu? Obrigado a vocês pela presença. Até a próxima, pessoal. Abraço. Tchau, gente. Esse ralo aqui também tá totalmente travado. Tá cheio de sujeira aqui. Josiane, o prestador de serviço me encaminhou esse vídeo aí, ó. Realmente ele falou que tá tudo entupido. No caso, eles vão ter que fazer um desentupimento mesmo, entendeu? Aí ele falou que assim justificando um valor de R$370. Aí eles estão lá no normal, eles estão perguntando se já pode fazer já.